Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 21 de abril, cuja leitura do dia em Atos, capítulos 5 e 6 e Deuteronômio, capítulos 33 e 34. Pega a sua Bíblia, por favor, vai ser uma bênção para você acompanhar a leitura comigo. Nós vamos refletir sobre muito além das palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 40. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E concordaram com ele, e, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que estava acontecendo aqui? Já vou falar. Mas antes eu preciso pensar junto com você em algumas coisas. O amor, ele vai muito além de sentimento. O amor vai muito além das emoções. O amor vai muito além das palavras. É claro que palavras expressando carinho, palavras expressando cuidado, isso até às vezes num alerta, numa chamada de atenção, tudo isso é válido, faz parte. Emoções, claro, imagina alguém dizer que ama e ser indiferente. Não tem como. Não sentir nada pelo outro, não tem como. Mas ele vai além. E as pessoas fazem muito a leitura do amor por meio de declarações em palavras, sejam oralmente ou escritas. E na verdade, o amor vai além das palavras. Apesar de deixar registrado nas Escrituras, que nós lemos, o amor de Deus por nós, ele foi muito além das palavras. Por exemplo, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós precisamos ir muito além das palavras. Muito além. Deus foi além. A obediência é prova do nosso amor a Deus. João 14:15, 21 e 23. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Obediência como prova do amor. Mas o amor é prova de obediência. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro mandamento. O amor é prova da obediência. Obediência é prova do amor. Agora, que atitude nós tomamos anteriormente, temos tomado no presente e tomaremos à frente? Nós dizemos que amamos a Deus, mas amando mais as coisas,
posição social, bens, emprego, empresa, e etc, 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 do que ao Senhor? Dizemos que amamos a Deus, mas amando mais aos familiares ou amigos do que ao Senhor. Dizemos que amamos mais a Deus, mas amando mais a nós mesmos, em nossos prazeres, em nosso bem-estar, saúde, liberdade, vida, do que ao Senhor. Não prefiro o mundo. Marcos 8, 34 a 37. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não prefiro o mundo. Não prefiro ganhar o mundo. Não prefira o pecado, porque na continuação tem algo muito especial que Jesus diz e Marcos relata. No versículo seguinte, 38. Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, Jesus quis dizer e disse claramente, quem estiver nessa geração adúltera e pecadora, e não abrir mão disso. E aí ele continua aqui o texto. Se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus fez questão de dizer, se envergonhar dele, das suas palavras, em meio a uma geração adúltera e pecadora. Ou seja, ao invés de assumir a forma de um cristão, mas assumir a forma do mundo adúltero e pecador, se envergonhando do Senhor e dos seus ensinos. Lucas 14, 33, vemos que não devemos amar mais as coisas. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E quando você deixa de participar das reuniões, dos cultos com os irmãos, porque você está lavando seu carro? Você está arrumando sua casa? Não ame mais a si mesmo. Lucas 14, 26, na parte B, e o versículo 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não ame mais as pessoas. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Pode até querer, mas não pode ser. Você pode querer ser de Cristo, amando mais as coisas, as pessoas, a si mesmo, preferindo o mundo e o pecado, mas não pode ser discípulo de Cristo. Você pode querer ser, você pode se achar ser, mas não pode ser. Palavras de Cristo Jesus.
O amor a Deus, ele vai muito além das nossas palavras. Vai muito além até das palavras que nós declaramos em meio às nossas orações, sejam secretas, por exemplo, ou em meio ao nosso culto público com os irmãos. As expressões de louvor, de gratidão, de exaltação a Deus, que devem acontecer, mas o amor vai além disso, vai muito além das nossas palavras. Por que eu comecei dizendo isso? Olhando para o nosso contexto. Vou analisar aqui com você 4 cenários de Pedro, para nós vermos que Pedro precisou ir muito além das palavras. Primeiro cenário é olhando um Pedro que usa as palavras por 3 vezes. Palavras por 3 vezes, expressando o amor dele pelo Senhor. Cenário 1, Mateus 26, 31 a 35. Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhes disse: todos vós, depois da última ceia, da ceia da Páscoa, Jesus institui a ceia do Senhor, tem vários ensinamentos. Aí, rumando para o Getsemane, Jesus diz o seguinte: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite, naquela mesma noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito. Além de ser porque Jesus estava falando, Jesus estava dizendo, e ele é Deus, e já estava escrito na palavra que isso aconteceria. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. O próprio Deus estava falando o que estava escrito. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Irei adiante de vós para a Galiléia. E isso aqui é importante, talvez eu me lembre de falar mais à frente. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, primeira coisa que ele vai dizer: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Guarda aí. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, retrucando o Senhor: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Ele expressou que era necessário morrer com o Senhor e não o negar, e expressou que se todos se escandalizassem, ele não se escandalizaria. Por quê? Eu te amo mais, Senhor, do que esses outros aí. 2 expressões. Lucas fala algo adicional, versos 31 a 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, quais foram as expressões em palavras, as 3? Senhor, se todos te escandalizarem, eu não. Senhor, estou disposto a ir para a prisão contigo. Senhor, estou disposto a morrer contigo. Não vou me escandalizar. Vou até a prisão e até a morte, se necessário. Por 3 vezes. 3 expressões por palavras do amor dele a Cristo. Aí, cenário 1. Vamos para o cenário 2. Pedro não consegue provar aquilo que ele estava dizendo e nega ao Senhor por 3 vezes. Por 3 expressões de palavras, ele disse que amava. E ele não conseguiu provar esse amor nesse segundo cenário por 3 vezes. Mateus 26, 69 e 75. Ora, Pedro estava
assentado fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. E ele entrou lá porque ele e João seguiram a Jesus, os dois únicos que seguiram a Jesus. João conhecia o sumo sacerdote ali, o sacerdote entrou na casa. Entrou, falou que chamassem Pedro. Aí Pedro entrou com ele. E aí se assentou fora no pátio. Já João foi até a sala onde Jesus estava sendo arguído. Tu também estavas com Jesus, o Galileu, mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Primeira negativa. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: Não conheço tal homem. Progrediu na negativa. E daí a pouco, aproximando-se que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Piorou ainda. Começou a praguejar. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Segundo cenário. Não conseguiu bancar aquilo que ele tinha falado. Terceiro cenário. Pedro foi tratado por Cristo por 3 vezes. Antes disso, lembra que quando o Senhor começou a falar: olha, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar. Aí Jesus diz: depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Foi quando Pedro o respondeu. Quando Jesus ressuscita, o que o anjo manda dizer à mulher? Avisa Pedro e aos discípulos para guardarem ele lá na Galiléia. Avisa Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Por que avisa a Pedro? Porque quando Jesus tinha falado isso, foi quando Pedro o interrompeu e quando deu a sequência à conversa dele negar a Jesus 3 vezes. Então, quando Jesus ressuscitou e avisaria Pedro, e a Pedro nominalmente, Pedro se lembraria do início da conversa, quando Jesus disse que ele não era convertido, que Satanás queria roubar a fé dele, que ele negaria Jesus 3 vezes e que Pedro expressou por 3 vezes o amor dele. Tá? Pedro se lembraria do início da conversa, que iria diante dele para Galiléia, ou seja, Jesus retomaria o relacionamento a partir dali. Você está entendendo? Aí nesse cenário 3, Pedro foi tratado por Cristo por 3 vezes. João 21, 15 a 19. E depois de terem jantado, disse Jesus, jantado com um alimento que Jesus preparou, pão e peixe. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Lembra? Ainda que eles se escandalizem, eu não me escandalizarei. Não é? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-se dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Senhor, estou disposto a ir à prisão contigo. Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Senhor, se for necessário, eu morro contigo. Simão entristeceu-se por ter-lhe dito 3ª vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus.
e dito isto, disse-lhe: segue-me. Ou seja, Jesus depois falou para ele: Pedro, você disse que não se escandalizaria, que se fosse necessário seria preso e que você daria a sua vida por amor a mim. Aí Jesus, você não bancou o que você disse e por 3 vezes você me negou. Primeiro negando, depois jurando e depois praguejando. Eu mandei te dizer que eu iria adiante de vocês para Galiléia e eu mandei que nominalmente falasse a você, porque você se lembraria do início daquela nossa conversa. E agora eu estou te perguntando a primeira vez: você me ama mais do que esse, a ponto de você não se escandalizar ele, sim? É isso mesmo, Pedro? Pedro, é verdade que você está disposto a ir para a prisão comigo? Você me ama? Pedro, é verdade que você me ama e por isso você está disposto a morrer por mim? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Aí Jesus fala: bom, naquele momento você não era capaz disso, mas agora, Pedro, eu estou te dizendo que você sim, você não vai se escandalizar no meu nome. Que sim, Pedro, você vai ser preso por amor a mim. E sim, Pedro, você vai dar a sua vida por amor a mim. E assim você vai glorificar a Deus. Esse é o terceiro cenário. E qual o quarto cenário? Chegou a hora de Pedro, de fato, ir muito além das palavras. Quarto cenário. Agora, plenamente convertido a Cristo, cheio do Espírito Santo, Pedro teve a oportunidade de, por 3 vezes, não apenas confessar a Jesus com os lábios, não apenas deixar de negar a Jesus por 3 vezes, mas provar em atitudes por 3 vezes, perseverando em pregar o Evangelho, mesmo depois de sofrer grandes adversidades e afrontas pelo nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, primeira prova de Pedro, capítulo 4, versos 17 a 20. Mas para que Pedro e João foram aprisionados, tá? Por causa daquela questão ali da pregação, após o coxo, a cura do coxo, lembra? E aí, quando estavam sendo contestados, eles pregam aos principais ali do conselho. E aí, ao retornarem para a igreja, ao ele retornar para a igreja com João, quando eles foram soltos da prisão, o texto nos diz o seguinte: mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde, e soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes. Aí no versículo 31, olha o que aconteceu, eles oraram, é o versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pedro não apenas ali disse para aqueles principais: olha, não posso deixar de pregar o Evangelho. E de fato, ele continuou pregando. Ele provou em atitude. Segundo momento, capítulo 5, versos 27 a 32, quando ele foi preso mais uma vez,
ele foi milagrosamente liberto, conduzido ao sinédrio com os apóstolos, e aí prega ao próprio conselho. Verso 26 em diante. Eles haviam sido presos, porque estavam ali fazendo prodígios, né? Pessoas sendo libertas, demônios sendo repreendidos. E aí eles foram presos numa prisão pública. Nessa prisão pública, um anjo chega e os liberta, os apóstolos, e a ponto de que no dia seguinte vão lá ver a prisão está fechada, com os guardas na frente, mas os presos não estavam lá. E aí mandou avisar, olha, eles estão lá no templo de novo, estão lá pregando, ensinando. Aí eles mandam trazer os apóstolos, e aí o versículo 26 em diante. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Lembra que a obediência é prova de amor, e o amor é prova de obediência. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, nesse segundo momento, Pedro, ele prova o seu amor ao Senhor, nesse nosso quarto cenário. E a terceira vez, versos iniciais que nós lemos, 40 em diante, quando então eles concordaram com ele, com Gamaliel, que havia dito de dois que fizeram movimentos, que se dispersaram, e que se aquele movimento fosse de Deus, era bom eles terem cuidado para não combater contra Deus, então que deixasse eles irem. Aí, verso 40. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pela terceira vez, ao sair da presença do conselho, após as ponderações de Gamaliel, Pedro provou que amava ao Senhor. Não se envergonhou de Jesus e nem das suas palavras, demonstrando que amava a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força, em obediência, como prova do seu amor, mas também em amor, como prova da sua obediência. Nós precisamos ir muito além das palavras. Pedro expressou 3 palavras. Pedro negou por 3 vezes. Pedro foi tratado triplamente. E Pedro pôde provar também por 3 vezes o seu amor ao Senhor. Um amor muito além das palavras que você e eu, não só agora, já no nosso dia a dia, mas quando a perseguição se intensificar contra você e contra mim, quando seremos odiados de todas as nações, nós precisamos ter um amor que vai muito além das palavras. E assim como o versículo 41, precisamos estar ali, desejando-nos
de termos sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.